Estamos seguindo na meditação da Bíblia, em ordem cronológica. Hoje, Gênesis 20 e 21. Nós vamos continuar nessa meditação. Nós estamos falando de Abraão. Deus havia prometido que daqui um ano, Abraão então teria o filho, Isaque, o filho da promessa. E hoje nós vamos dar continuidade a essa meditação. Vamos pedir a Deus que dirija. Meu Deus, eu apresento essa meditação que nós temos feito sobre a Tua Palavra. Ela seja o alimento forte, firme, sólido, que nos faz vencer todas as lutas e nos faz olhar para Ti e saber que um dia estaremos face a face com o Senhor. Meu Deus, toma essa direção dessa meditação em Tuas mãos. Fala conosco. Amém. No versículo 1 do capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito que Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. O comentário do bispo diz, é minha irmã. Em um momento de fraqueza e medo, Abraão não falou que Sara era esposa dele. Com essa atitude, colocou não apenas ela em risco, como também todo o projeto de Deus para a humanidade. Isto é, por intermédio de Abraão e Sara, o Senhor pretendia formar um povo da qual nasceria o Salvador. Por isso ele impediu que ela fosse tocada por Abimeleque. Isso nos ensina que precisamos ter coragem de dizer somente a verdade, mesmo que sejamos prejudicados com a reação das pessoas. As modernas mentiras sociais e meias-verdades trarão danos, por isso a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. Sabe o que eu acho importante? É que a Bíblia não ocultou essa fraqueza de Abraão. Está aqui como um exemplo. Ele, um grande homem de fé, um grande homem que nos transmite uma fé e se tornou o pai da fé, e que aqui você vê ele falhando. E graças a Deus, porque isso mostra a nossa humanidade, e que nós dependemos e precisamos continuar dependendo do nosso Senhor e Salvador. E seguindo para o 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matará também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não la restituíres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aquele homem. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? E em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, é ela também a minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio ser a minha mulher. E aconteceu que, trazendo-me Deus, sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão. E resistiu-lhe Sara, sua mulher. Restituiu-lhe Sara, sua mulher.
E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom os teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos para todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Por isso, um erro, né? Uma má escolha, uma decisão errada pode colocar tudo a perder. Então nós temos que refletir bem. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou sobre os dois fundamentos, né? O homem que fundamentou sobre a rocha e o outro que fundamentou sua casa na areia. O da rocha, claro, naturalmente, ele teve que pagar o preço, né? Mais caro, mais difícil. Mas quando veio os problemas, ele estava firme. Já quando o outro construiu sobre a areia, mais fácil, rápido. No entanto, quando veio os problemas, desmoronou. Então, nós quando firmamos a nossa casa sobre a rocha, nós refletimos, né? Nós pesamos, nós avaliamos. Como ele mesmo falou, antes de construir uma casa, a gente não avalia, né? Para saber se temos como gastar, para não ficar pela metade. Então, o pensar é melhor do que o agir precipitadamente. Agora Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs o nome do que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. O comentário diz: o Senhor visitou a Sara. O nascimento de Isaque garantiu a perpetuidade da aliança com Abraão. O Altíssimo não só curou a esterilidade de Sara, como também renovou os órgãos dela a ponto de se tornarem como as de uma jovem. Abraão esperou 25 anos para ver a promessa se cumprir. Isso mostra que tudo acontece no tempo determinado pelo Senhor Deus. Passe o tempo que passar, as promessas dele se cumprirão uma a uma. Por isso, ninguém morre sem que antes a promessa venha se cumprir. Sabe o que eu entendo com isso, né? Deus ele restaurou o útero de Sara para que ela pudesse conceber o filho naquela velhice. Mesmo sem o período, mesmo com toda a natureza contra. Porque Deus, para ele, não se importa. E quanto mais difícil uma situação, para Deus melhor. Porque a glória vai ser dele mesmo. Por exemplo, nós humanamente falando, a medicina, né, olhando para Sara e para Abraão, não diria que ambos poderiam ter filho naquela idade. Era impossível. E aí, então, tem que ser ação divina, tem que vir um sobrenatural, só pela fé. Então, se você tem uma situação, uma causa impossível, humanamente falando, e diante dessa causa só Deus para atuar, excelente. Deus vai agir, Deus vai se manifestar e a glória vai ser dele. É só você confiar e permanecer. Agora o 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Que forte, né? Quer dizer, agora quem lê esse testemunho de Sara se alegra por saber que ela se tornou mãe e pôde então realizar o sonho, né? Deus realizou o sonho dos dois. No 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Quer dizer, um erro que ela cometeu lá atrás, continuava a perseguir. Quer dizer, os problemas não haviam sido resolvidos, né? Mas ele agora era filho de Abraão também. No 10. E disse a Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra
muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então, apesar de Ismael ter nascido filho de Abraão, ele não herdou as promessas, né, como está aqui. Isaque, sim, era o filho da promessa. Ali foi um caso, né, um erro que Abraão cometeu junto com Sara, quando ele deu ouvidos a Sara. Quer dizer, não deveria ter feito aquilo, mas agora que está feito, Deus também o abençoaria, mas ele não iria herdar a promessa. No 13, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Olha só duas coisas, água e pão, e mais nada. Ela saiu com uma mão na frente e outra atrás, mas tinha uma promessa também relacionada a ela. Hoje, esse povo aqui é o povo árabe, né? O povo que é completamente contra o povo de Deus. Eles lutam pelas terras do povo de Deus. Aí o 15, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Então quer dizer, a voz do desespero. O desespero não vai deixar você enxergar a promessa, a resposta. É a circunstância. Então a circunstância fez ela enxergar que o menino ia morrer e ela também. Então ela não queria assistir a morte dele, né? Talvez estavam desfalecendo, porque é o deserto quente, né? Sem água, não tem meios de sobreviver. Então ela largou o menino para lá e ela falou: vou morrer aqui, ele morre lá, eu não vejo a morte dele. O desespero, a angústia, a ansiedade, a preocupação, são frutos da dúvida. E aí diz aqui, no 17, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Aqui não fala qual foi a oração que ele fez, né? Ele não era mais criança, ele já era mais do que um adolescente, um jovenzinho. Mas com certeza ele aprendeu com Abraão, pai, alguma coisa. Então ele clamou, ele deve ter pedido alguma coisa a Deus. E Deus ouviu ele. No 18, ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha a promessa para ela agora. Deus afirmando o que afirmou para Abraão, agora afirmando para ela. Então ele não iria morrer. No 19, abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Então quer dizer, Deus teve que abrir os olhos dela para que ela pudesse enxergar a solução. Então o desespero, normalmente uma pessoa desesperada, ela não consegue, ela não tem cabeça para pensar, para refletir. Às vezes a resposta é mais simples do que ela imagina, mas por causa do desespero que ela está vivendo, ela não consegue pensar direito. Veja se não é o seu caso. Você talvez está tão envolvido com os seus problemas, né? Posso até dizer o seguinte: você se deixou envolver emocionalmente com os seus problemas. E o resultado é a ausência da fé. Então agora você precisa olhar para a promessa, olhar para Deus, olhar para aquilo que Ele prometeu. Essa palavra de Deus, essa que nós estamos lendo, hoje ela está falando conosco. Naquele tempo falou com ela, mas hoje Ele fala com a gente. Hoje Ele está falando comigo. E essa palavra dentro de mim, ela tem que ser uma semente que vai dar frutos. Então, creia na palavra de Deus, porque ela vai produzir frutos também na sua vida. Aí o comentário do bispo diz assim: abriu-lhe Deus os olhos. A calamidade de Agar não era tão grande, que ela simplesmente não conseguiu enxergar o poço que havia ali. E assim, é assim que muitas pessoas estão. As circunstâncias geralmente cegam e criam um clima de dúvida que gera medo, preocupação, ansiedade e depressão. Deus abre os nossos olhos e nos dá a direção, mas cabe a nós a decisão de segui-la.
seguindo para o 20. E era Deus com um menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. Sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. No 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fizer, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Então, todo pai tem preocupação com seus filhos, né? Aqui esse rei também está preocupado com a geração dele, que viria depois dele. E aí disse assim, e disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram dali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe de seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Aqui nós vemos a aliança então que Abraão e Abimeleque, rei de Gerar, fizeram ambos os dois, né? Por causa daquele espaço onde Abraão estava e aquele poço que ali estava. E Deus abençoou, né? Abraão, também o rei Abimeleque. Ele não mexia com Abraão, até porque ele temia, né? Depois de tudo que aconteceu com ele, todo o povo ali temeu. Aliás, Abraão era muito temido, né? Lembra que ele ganhou aquela guerra dos 5 reis? E tantas outras coisas que Deus fazia por Abraão. Então, todos aqueles povos respeitavam extremamente muito respeito com Abraão por causa de tudo que acontecia com ele. Sabe, o seu testemunho vai falar e vai mexer com muita gente. Às vezes, o seu testemunho será sem palavras. Basta a pessoa conviver com você que vai ver Deus na sua vida. É isso que tem que acontecer. Quem olhar para você, para a sua vida, ela vai ver Deus. E ela não vê Deus na prosperidade, na riqueza, não. É em quem você é, quem você carrega dentro de você. A riqueza do ser humano não está na roupa que ele veste, no calçado que ele tem, nas coisas que ele possui. A riqueza do ser humano está dentro dele. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que nós somos vaso de barro, quer dizer, não temos valor algum, mas carregamos um tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. Vasos de barro com tesouro dentro. E graças a Deus por isso. Ele nos escolheu. Ele escolheu você. Se você me perguntar o que ele viu em mim, eu não sei, né? Para as pessoas e para mim não tinha nenhum valor, mas ele nos escolheu. Ele escolheu você também, que agora está aqui acompanhando essa mensagem comigo. Então, que Deus abençoe você. Medite nessas palavras. A partir de amanhã, o capítulo de amanhã vai pegar fogo, porque Deus chamando Abraão para a prova, né? O sacrifício. Partilhe esse vídeo com alguém que você conhece, dê o seu gosto, faça o seu comentário e fique bem.